Olá, tudo bem? A gente está aqui no segundo bloco do programa Franquias em Foco, falando sobre o mercado de franquias no Brasil. A gente falou no primeiro bloco um pouco de mercado, falou um pouco de critérios para você escolher a melhor franquia para investir. Eu estou batendo um papo aqui com o Lucas Nascimento, ele que é diretor, ele é sócio-diretor da companhia de franchise, né? Ele é um especialista no tema. Bom, no finalzinho do primeiro bloco, Lucas, a gente terminou falando um pouquinho da escolha da franquia, tá, os critérios. Eu queria falar um pouquinho agora para quem pensa em ser um franqueador, para quem tem um negócio de sucesso numa determinada região e quer expandir isso Brasil afora. Quer dizer, eu queria como que funciona o processo para ter um negócio de sucesso regional e para expandir ele nacional e talvez internacional? Legal. Primeira coisa importante, a gente recebe consultas de a pessoa tem uma ideia, aí ele imagina que aquela ideia possa ser franqueada. Normalmente você não franquia ideias, você franquia um modelo de negócio. Esse modelo de negócio ele tem que ser testado e aprovado num determinado lugar. Por exemplo, tem um modelo de negócio que foi muito bem sucedido em São Paulo. Esse negócio tem algumas premissas que ele pode ser replicado para outras praças. Aí a gente consegue realmente transformar esse modelo de negócio e replicar para outros mercados. Agora, você não... Por exemplo, vamos dar um exemplo do case mais famoso de franchise, McDonald's. No McDonald's você não tem a franquia do Big Mac, você tem a franquia do McDonald's, cujo Big Mac é um dos itens que fazem parte desse modelo de negócio. Então, você não franquia produto, você não franquia ideias. Até uma ideia que vira um modelo de negócio, mas essa ideia tem que ser implantada, executada com excelência, ter sucesso para que isso possa ser replicado para outros mercados. Quer dizer, e curioso, falando disso, eu me lembro de marcas nacionais extremamente conceituadas que foram abrir operações em outros países e dar nada, fecharam inclusive e voltaram, continuam com a operação no Brasil. Quer dizer, essa coisa da regionalização, essa coisa de analisar a viabilidade naquele mercado é incrível. Quer dizer, pode um produto dar muito certo num país, no mercado, e não dar certo no outro? Pode, existem diferenças culturais, diferença do clima, o clima impacta também no comportamento de consumo. Tem algumas franquias dentro do próprio Brasil que ela não consegue, de repente, uma do Sul não consegue crescer para as regiões Nordeste, Norte, por conta da diferença de temperatura e vice-versa. Tem franquias do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste que não conseguem trabalhar, não conseguem adentrar os mercados do Sul do Brasil, pura e simplesmente por conta da mudança de temperatura e de costumes dessas pessoas. Então, tem que tomar esse cuidado e assim, até cuidados que grandes redes já têm, inclusive de ajustar o cardápio às regionalidades, no quesito alimentação, de ajustar a moda. Por exemplo, imagina uma moda masculina. O que vende bem no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, não vai vender bem necessariamente em Teresina, em São Luís ou Fortaleza. Tem costumes diferentes, tem hábitos diferentes e a temperatura também. Por exemplo, o terno que a gente usa aqui mais ao sul e sudeste não é tão utilizado, é uma roupa mais social, casual, camisa e calça. No Nordeste, só juiz, de repente, que vai usar terno e gravata porque está no ambiente com ar-condicionado. Já no dia a dia a pessoa usa um perfil mais informal. Então, você imagina uma franqueadora mandando goela abaixo, desculpa a expressão, mas mandando goela abaixo o produto para o franqueado no Norte, Nordeste, um produto que sabidamente vai encalhar na prateleira. Então, tem que se tomar esse cuidado de, na hora de ir para as regionalidades, adequar o produto. Bom, uma empresa, vamos imaginar que uma empresa já de sucesso, numa determinada região, por exemplo, atua numa cidade de São Paulo, no interior, uma franquia de alimentação. Tem sucesso lá, as pessoas gostam, compram, a loja é cheia e tal. Aí o empresário diz assim, bom, eu quero expandir isso para o Brasil inteiro. O que ele tem que fazer para o passo a passo? Ele já bota para quebrar, monta todo o projeto, formata, ou existem passos anteriores para evitar ter custo e tempo desnecessário? Existe, dentro do nosso portfólio, existe uma análise de franqueabilidade, é um dos serviços prestados pela companhia de franchise. Então ele contrata esse serviço prévio antes de iniciar a formatação.
Então, em contrato de serviço, a gente faz toda a análise, faz um estudo de viabilidade com planilhas, plano de negócio da franquia e pesquisas também, para você medir a possibilidade de sucesso da replicação desse modelo de negócio para outros mercados. E a taxa de sucesso, o índice de sucesso desse estudo é alto? É confiável? Olha, ele diz alguma coisa, 90% de chance ou não tem esse percentual que dá segurança para o franqueado, possível franqueador, caminhar para frente com a franqueabilidade? Olha, é uma taxa assim que a gente diz, das pessoas e empresas que nos procuram, eu diria que a taxa está por volta de 40% a 50% de sucesso, ou seja, metade. Metade. Porque é aquilo que eu te disse, tem algumas pessoas que nos procuram com ideias, com um produto, e não com um modelo de negócio. O modelo de negócio, eu digo, tem que ter um bom software de gestão, e se não tiver, a gente ajuda a identificar um bom software de gestão, uma boa agência de propaganda, um bom projeto arquitetônico, isso tudo, a companhia de franchise também tem parceiros homologados que a gente indica. Agora, para você dar continuidade a esse, vamos dizer, esse estudo, primeiro você tem algumas premissas dentro dessa análise de franqueabilidade que tem que ser atingida para que você possa evoluir com a formatação. E normalmente é isso, uma taxa de 50% de sucesso do negócio ter possibilidade de se transformar em franquia. Estou com uma pergunta aqui bastante interessante do Reginaldo Lemos, ele é de Salvador, Bahia. Ele diz que tem um negócio de sucesso na região dele, na área de serviços, e ele tem dúvida se ele tem perfil para ser franqueador e expandir. O que a gente pode falar para o Reginaldo Lemos? Olha, tem um detalhe importante. A pessoa, ela, de novo, é outra questão que eu falo, é vocacional. Se você já está bem sucedido com o teu modelo de negócio, está feliz com os resultados atingidos por aquela unidade, agora, acha que tem um potencial de franquear e se enxerga viajando o Brasil, não com aquela visão glamurosa, semana que vem eu estou em Fortaleza e aí eu vou para a praia. Esquece, isso não existe. Eu mesmo viajo o Brasil inteiro, o ano inteiro, semana após semana. Semana que vem eu vou estar em Manaus, na outra Vitória. São lugares que, pô, que legal você está lá. Mas é como se eu não tivesse, porque é do aeroporto para o hotel, do hotel para o cliente, de volta para o aeroporto e vem embora. E trabalhando. Trabalhando. Tem que produzir, tem que digitar, quer dizer, não é que você está ali curtindo a paisagem e tal, sob água fresca, não é por aí. Não é por aí. Muito importante você falar isso, muito importante, Lucas, porque muitas vezes as pessoas têm a impressão que está no aeroporto, viajar para lá, para cá, é tranquilidade, é status, e não é por aí, né? Não é por aí. A pessoa tem que ter aquela questão de vocação, vou prestar serviço. Eu tenho que ajudar aquela pessoa a ser bem sucedida em um determinado território. Você vai cobrar royalties para isso, para ser a contrapartida financeira, para você prestar esse serviço para ele, é um serviço contínuo. Então, você tem que ter a vocação de prestar o serviço e de ouvir, de repente, o franqueado. Você tem que ouvir bastante também. Além de, na hora da execução, ter uma execução de excelência. Então, você tem que auxiliar esse franqueado a acontecer no mercado dele. E isso não é simples, não é trivial. O mesmo sucesso que você teve ao desempenhar a sua primeira unidade, você tem que ajudar aquele franqueado a acontecer. Então, desde você auxiliar ele no desenvolvimento das ações de marketing, a identificar o ponto comercial, isso tudo demanda tempo, demanda esforços e não é uma tarefa trivial. Agora, muito legal, quer dizer, Lucas, até estendendo um pouquinho isso, entre ser um empresário de sucesso em um determinado segmento, em uma determinada região, e ser um franqueador de sucesso, tendo operações em vários lugares do país, aquele modelo inicial funciona bem para replicar, quer dizer, há uma distância grande de ser empresário de sucesso e ser um franqueador de sucesso? De certa forma, sim, há uma diferença, porque de repente é uma coisa que ele está vivenciando o dia a dia de uma operação, ele é um ótimo operador de uma determinada loja, de um determinado mercado, mas de repente ele não está afeito até a receber críticas de um franqueado. Pô, eu estou franqueando, mas o cara passa a ser um parceiro dele. Então a gente tem que ouvir o franqueado também, tem que ter esse canal aberto, e muita gente às vezes não tem isso desenvolvido no seu DNA, para ouvir o franqueado, para ver as inseguranças e as aflições que esse franqueado tem e como ajudar ele a contornar esses problemas.
que você imagina, uma rede para dar lucro para um franqueador, ela tem que ter pelo menos 50 unidades, dependendo do modelo de negócio. Tem negócio que com um pouquinho menos até vai, mas tem redes que você precisa ter um volume muito grande, 100, 120, 150 unidades. Você imagina você lidando com 150 empresários no dia a dia, com e-mails, com demandas, com reclamações, com sugestões, e você tem que processar isso tudo. De repente é melhor ficar com o seu negócio ali, trabalhar com seus 10, 15 funcionários e não ter essa dor de cabeça. Mas que é uma dor de cabeça que eu falo, que é gostosa. Você imagina você olhar depois, constituir uma rede, o nome que eu idealizei lá atrás. Isso é gratificante, não tem preço. Agora, Lucas, uma pergunta esclarecedora aqui. A gente já entrevistou várias pessoas, tem muita coisa na literatura, então tem muitos franqueadores que falam, olha, o franqueado ele é o meu parceiro, sim, porque o sucesso dele é o meu sucesso. Exato. Já outros franqueadores dizem, o franqueado é o meu cliente, ele é meu cliente assim como o cliente final. Outros já dizem, não, o franqueado ele é uma extensão da minha empresa, ele é alguém que carrega a minha marca e tal. Outros já têm uma visão talvez até um pouco mais romântica. O franqueado ele é alguém que é gente da gente, a gente faz confraternização, conversa, a nossa relação é muito mais que um contrato e tal. E de todas essas visões da relação franqueador-franqueado, como que você vê, quer dizer, o que é o franqueado, que relação que é ideal franqueador-franqueado? O ideal, vamos dizer, um misto de tudo. Essa última essa que transcende a questão do contrato, também talvez não seja muito favorável para o próprio franqueador. Porque eventualmente ele precisa fazer alguma modificação no modelo de negócio, o caminho da rede não está tão legal, e as pessoas normalmente não são muito, elas não aceitam muito transformações, mudanças. Dependendo da situação, a pessoa vai para a zona de conforto e não aceita uma mudança. E se esse franqueado, que a relação transcendeu apenas o contrato e vai para uma relação mais pessoal, não que isso não seja possível, mas fica difícil você depois conseguir implementar mudanças necessárias para a perpetuidade do negócio, do modelo de negócio. Então, eu acho que ainda mais você gera ciúmes, o ser humano é um bicho ciumento. Então, você tem uma boa relação, uma relação amiga de um determinado franqueado, receber ele na sua casa, fazer churrasco com ele, e de repente você não tem a mesma relação com outro franqueado. Isso gera intriga, gera ciúme dentro da rede. Então, é difícil de administrar dessa forma. Eu acho que o ideal é essa relação comercial, cliente, ter essa visão de que a franqueadora é como se respirasse com o nariz do franqueado. Ou seja, se o franqueado tiver uma gripe, a franqueadora tem uma pneumonia. Então ela precisa cuidar daquele ponto de venda. Mas pensar que o cliente final é o cliente da rede como um todo. E que a franqueadora tem que dar ferramentas para o franqueado dar um bom atendimento ao cliente final. Então que a franqueadora vende ou presta o serviço através do franqueado. E esse franqueado tem que estar com excelência para fazer essa prestação de serviço ou vender esse determinado produto. Muito bom. Falando um pouquinho mais ainda sobre o modelo de franquia, para os empresários agora que estão nos assistindo, quer dizer, das várias maneiras de expandir o negócio, através de representação comercial, através de escritórios regionais ou outra forma, quer dizer, que vantagens tem expandir o negócio através de franchise? A principal delas é, você tem, primeiro, você não dispõe do seu capital, pensando do lado do franqueador. Você está montando uma segunda unidade, de repente terceira, com recurso de terceiros. E esse terceiro que entra é um parceiro de negócio que entra com o recurso próprio dele e que precisa fazer aquele recurso retornar. Você imagina, eu acredito no gerente. O gerente é uma coisa importante. Mas você imagina, você abre o negócio através de filial e o gerente ele tem a função de manter o negócio. E de repente o franqueado tem a função de promover e fazer acontecer aquele negócio. Então o gerente, o compromisso dele, de repente, é o horário comercial. Ele tem lá das 8 às 18, ele vai cumprir aquele compromisso, vai para casa, fechou a porta, acabou. O franqueado, que no momento de implantação do negócio, ele precisa fazer aquilo acontecer. Então, ele trabalha às 19, 20, 23 horas do dia para
de repente, colocar o avião para decolar, fazendo outra analogia. Então, você gasta muito mais combustível para colocar o avião no ar. Depois, velocidade de cruzeiro, o avião vai com mais naturalidade. Então, é mais fácil você depois colocar um gerente numa operação que funcionou bem. Agora, o principal do franchise é que ele elimina um risco que é frequente na economia brasileira. É o risco trabalhista. Existe uma indústria da reclamação trabalhista. E se você crescer como representante comercial, o representante comercial, vamos dizer, em Manaus, por exemplo, você não tem um controle sobre ele. Você não tem como controlar a carga horária de trabalho dele. Então, de repente, você pode sofrer reclamações trabalhistas. Já no franchise, não. É uma relação de empresa para empresa. Você é franqueador e tem seu franqueado. Isso é uma relação comercial de empresa para empresa, não de uma empresa para uma pessoa. Muito bom. A tua uma pergunta da Rita de Cássia aqui, ele diz o seguinte: você comentou que a feira agora em São Paulo superou até a feira na França, maior do mundo, hoje São Paulo. A que você acha que se deve esse fenômeno? São vários os fatores. Um deles, eu já falei anteriormente, a questão do juro no Brasil está caindo bastante. Muitos rentistas, donos de imóveis, a valorização dos imóveis, o pessoal está atribuindo isso no preço do aluguel. Então, tem muitos aluguéis que o pessoal não está mais conseguindo locar pelo valor de pedido inicial. Então, a pessoa passa a querer usar aquele próprio imóvel para transformar numa atividade produtiva. E a melhor forma de transformar aquilo numa atividade produtiva é via franquia. Além disso, o Brasil ele tem uma veia empreendedora. O brasileiro gosta de empreender, de ter o próprio negócio. E o franchise brasileiro ele é mais pulverizado. Então, a gente tem hoje mais de 2.400 redes de franquias no Brasil, um crescimento de 12% em relação ao ano passado. E essa quantidade de oferta de franquias tem se refletido, porque a demanda por franquia tem só aumentado. E a questão, já disse, do juro baixo. Cada vez que o juro abaixa, a pessoa não encontra uma taxa de juro tão atrativa para deixar o dinheiro aplicado e acaba se dirigindo para a atividade produtiva que é o franchise. A melhor forma de se investir numa atividade produtiva é orientada por um sistema de franquia. E outro detalhe é a crise. A primeira feira no mundo era a feira da França, em Paris. Com a crise europeia, a feira de Paris diminuiu de tamanho. E o crescimento da feira de São Paulo fez com que São Paulo ultrapassasse a feira de Paris. Estou com uma pergunta aqui do José dos Santos, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: como identificar se alguma coisa é consistente ou é um modismo? Ele menciona aqui algumas redes aí de micro franquia que têm crescido a números elevadíssimos aí, né? Como que detecta se é um modismo ou se realmente é uma tendência? Olha, a questão do modismo, ela é fundamental ele observar, principalmente se o segmento ele tem chance de se perpetuar. Porque quando você olha que várias pessoas caminharam, como eu disse o exemplo do frozen iogurte, em determinado momento, isso é considerado como modismo porque quando a criança, nas pesquisas, a gente via que a criança ia consumir o frozen, ela sentia um gosto amargo, o produto não era tão nutritivo, a princípio, depende de cada rede. Agora, aquilo era um modismo porque você tinha 50 redes e não dava conta de você posicionar todas essas redes dentro do mesmo shopping. Então, o modismo ficou aí. Você não tinha como expandir a taxa que apareciam redes de franquia. Então, quer dizer, está muito ligado a realmente o tamanho do mercado, quanto o mercado comporta. Comporta absorver aquela quantidade de opções de franquia. Perfeito. Lucas, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo e eu queria que você falasse aqui para nós como é que a companhia de franchise pode colaborar com franqueadores e até franqueados na evolução dos seus negócios. Olha, a companhia de franchise ela tem aquele primeiro serviço que é a análise de franqueabilidade para diagnosticar se realmente o negócio é passível de ser replicado para outros mercados. A questão de formatação, a gente faz todos os projetos de formatação, desde, novamente, a continuação do estudo de viabilidade, o desenvolvimento dos planos de negócio, a confecção da circular de oferta de franquia, que é nada mais do que o descritivo geral do negócio, e por lei você tem que ter a circular de oferta de franquia,
Da COF deriva o contrato de franquia, então você tem uma minuta do contrato de franquia que você tem que ter para oferecer ao mercado, que vai disciplinar a relação do franqueado com o franqueador. É a questão dos manuais, manualizar a operação, você tem diversos tipos de manuais e cada operação específica demanda um tipo de manual. Um manual de implantação, manual de gestão, manual de operações, manual de atendimento ao cliente, infinito, manual de produto, de cada produto, com receituário, de repente a forma de fazer cada produto, a forma de prestar o serviço. E aí, até no auxílio e obtenção do ponto comercial, na negociação com os shopping centers, a CIA Franchise tem parceria com todas as grandes redes de shopping centers e acaba tendo a condição de assessorar o franqueado nisso. E além da busca no auxílio a financiamentos. Hoje existem vários, regionalmente no Brasil, vou dizer algumas, Banco do Nordeste, por exemplo, no Nordeste, tinha um candidato aí de Salvador, ele tem ótimas linhas de financiamento, com taxas de juros excelentes, com carência para amortizar o investimento e prazo estendido para amortização com juros baixos. Então, existem linhas no estado de São Paulo também, a Desenvolve SP, que é uma linha interessantíssima, novamente com carência para pagar as primeiras parcelas, que é o período de maturação do negócio, e prazos alongados de amortização dos valores. Então, isso ajuda na implementação do negócio. Lembrando que sempre a recomendação na hora de tomar um financiamento é o seguinte, sempre tomar no máximo 50% do valor a ser investido. Sempre ter pelo menos 50% do recurso próprio para que você não tenha um grau de comprometimento com o financiamento muito elevado. Muito bom. Lucas, estamos chegando no finalzinho da entrevista, então, para as pessoas conhecerem um pouco mais a companhia de franchise, entender um pouco mais os produtos e serviços, como que elas podem estar acessando? Nosso site é www.ciadefranchising.com.br. A gente tem escritório em São Paulo, São José do Rio Preto. O telefone da empresa é 11 2858 6829 e o 17 3226 7009. Muito bom. Lucas, mais uma vez obrigado pela entrevista, uma entrevista bastante esclarecedora, tanto para quem busca uma oportunidade de negócio em franquia, como para quem quer ser um franqueador. Obrigado. Foi um prazer, estamos à disposição de vocês novamente. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, mais uma vez obrigado por prestigiar o nosso programa, por acompanhar o nosso programa. Você que mandou seu e-mail, a gente tem recebido muitos e-mails, obrigado por ter encaminhado o e-mail. E não deixe de conferir essa entrevista e outras entrevistas no nosso portal. Acesse lá, o www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar oportunidades de negócio, fazer comparativos de franquias, ler e-books, fazer teste de perfil e várias outras coisas para ajudar você na escolha da franquia ideal para o teu negócio. Mais uma vez, obrigado por prestigiar, tenha uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá.